Boa noite a todos. Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, nosso amigo de todas as horas, a toda a espiritualidade amiga aqui presente, os nossos entes queridos que já se encontram no plano maior e que nesse momento se aproximam, nos abraçam, ficam conosco, a toda a equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, orientadores, amigos, o nosso muito obrigado. Aqueles também que fazem parte dessa nossa jornada. Cada ser humano que passa pela nossa vida, com certeza nos deixa uma marca, um aprendizado, uma oportunidade de crescimento. É o momento agora também de nos desligarmos do mundo lá fora, daqueles problemas, daquelas situações que fizeram parte do nosso dia. É o momento que, através de um silêncio exterior e interior, vamos nos conectando com a espiritualidade, vamos nos conectando conosco mesmo e com um sentimento de gratidão por toda a estrutura material e espiritual dessa casa, pela oportunidade de estarmos juntos, unidos, buscando respostas, propósitos, sentido, aquilo que realmente importa, aquilo que vale a pena. E para isso precisamos aprender a agradecer a vida, a natureza e a tudo que de alguma forma nos acontece. Deus, na sua justiça plena, no seu amor plano, com certeza dá todas as condições para que a gente possa crescer, aprender e evoluir. E no nosso momento evolutivo, que possamos aprender a perguntar, a questionar, a entender um pouquinho melhor sobre nós mesmos. E à medida que nós vamos aprendendo sobre nós mesmos, vamos ressignificando, olhando o mundo, situações e pessoas com outros olhos, tendo a certeza que cada um de nós é muito importante na obra divina. Que assim seja. Esse assunto, neurofisiologia da sexualidade, ok? Dá-se a impressão que é um assunto novo. Não é, tá? Não é um assunto do século XX, muito menos do século XXI, ok? Essa situação sempre existiu. Muito antes de Cristo, essa situação já existia. Jesus conviveu com essa realidade na época dela. É lógico, não com as denominações, não com os nomes, não, tudo bem? Mas essa situação da condição humana sempre existiu. Tem gente que acha que foi a partir do século XX, XIX e XX. Não, isso sempre existiu, ok? Então, quando você fala no planeta de provas e expiações, essa situação sempre existiu. Tudo bem? O que nós temos hoje são estudos, são pesquisas, são nomes, nomenclaturas, isso tudo bem. Isso é do século XX e século XXI. Aí eu concordo. Com a evolução das ciências psíquicas, foram estudando de forma mais aprofundada, foram dando nomes, classificações, e isso é 20 e 21. Antes disso não tinha nomes, mas as situações sempre existiram. Tudo bem? A doutrina espírita se coloca, sim, e ela começa a entender que nós vivemos num universo moral. Então o universo não é imoral, amoral, o universo é moral, ok? Então o universo material é moral, porque o universo é o pensamento de Deus. O universo material é o pensamento de Deus. Então, pensamento é matéria, ok? Mas qual é a essência da matéria? Qual é a essência do pensamento? É o sentimento. Então nós vivemos num universo moral. Okay? Do micro ao macro, dos infinitamente pequenos aos infinitamente grandes, estamos todos mergulhados num universo moral. Okay? Primeiro conceito que nós temos para fazer. Se nós colocássemos 50 especialistas aqui da psique humana, para falar sobre esse assunto, cada qual traria a sua opinião. E todas as opiniões são válidas, porque são pontos de vistas diferentes. Então, a primeira coisa a entender é que sobre esse tema, por melhor que seja o especialista, é uma opinião. É uma opinião. Então, se eu tiver ele mais 49, são mais 49 opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. E todas as opiniões são válidas.
tudo bem? Não podemos desconsiderar nenhuma. O que a doutrina espírita traz para nós é um conceito. Se eu entender bem o conceito, pouco importa o caminho. Mas se eu não entender o conceito, qualquer caminho está errado. Deu para vocês entender ou não? Se eu entender o conceito, qualquer caminho é válido. Se eu não entender o conceito, qualquer caminho que eu escolher está errado. Ok? Então vamos lá. Nesse universo moral, existem duas forças nesse universo moral. A força do amor e a força chamada energia criadora. Então, amor e energia criadora são duas forças de um universo que está em tudo, está em todos. Entenderam? Então, nesse universo moral existem duas forças. O amor, proveniente de Deus, ok? E a energia criadora, porque tudo está em processo de transformação. Tudo, absolutamente tudo. Das subpartículas atômicas às grandes galáxias, tudo está num processo de transformação, ok? Num processo de criação. Então, amor e energia criadora. Isso existe no universo, tudo bem? De todos os seres. Duas potências do espírito, estou falando de nós agora. Quando eu falo espírito, estou falando desde o princípio espiritual, que foi criado simples e ignorante, até o espírito sábio e virtuoso. O espírito está sendo criado agora, nesse momento. Ele é dotado de duas grandes forças, nesse momento. Quais são as duas grandes forças? A força do pensamento e a energia criadora. Então, um princípio espiritual que nem tem forma, tudo bem? Pensem vocês numa centelha, numa fagulha. Ele já é dotado da força do pensamento e energia criadora, só que ele não tem consciência disso. Ele não tem consciência que ele é dotado de pensamento e energia criadora. Quando que ele vai ter a consciência disso? Quando esse princípio espiritual deixar de ser princípio espiritual e entrar na condição de espírito. Então, qual é a diferença entre um princípio espiritual e um espírito? O espírito tem consciência de si mesmo. Um princípio espiritual não tem consciência de si mesmo. Um cachorro não sabe que ele é cachorro, tá? Uma girafa não sabe que ela é uma girafa. Entenderam? Um papagaio não sabe que ele é um papagaio. Então, não tem consciência do que ele é. Ele é um princípio espiritual. Ele tem pensamento? Tem. Pensamento fragmentado. O que é pensamento fragmentado? Não é que ele é quebradinho assim não, tá? O pensamento dele não tem passado e futuro, ele só vive o presente. Então, quando se fala que os animais têm pensamento fragmentado, é que eles não têm relação passado e futuro. Eles só vivem o presente. Deu para você entender ou não? Então, quando você fala, o animal tem pensamento fragmentado e o ser humano tem pensamento contínuo. Contínuo porque nós podemos pensar no passado, nós podemos pensar no futuro, não é isso? Vocês já estão planejando alguma coisa para o ano que vem? Para o final de ano? Para o ano que vem? Para daqui 2 anos? Os animais não fazem isso, tá? Ok? Vocês pensam no passado que aconteceu às vezes 10 anos atrás, 20 anos atrás? Os animais não pensam nisso. Eles só vivem o presente. Então, pensamento fragmentado significa que o princípio espiritual, que não tem consciência de si mesmo, só vive um tempo, o tempo presente. Tudo bem? Ficou claro isso? Quando você diz que não tem pensamento de outra vida, o animal só, ele tem pensamento presente, do que ele está vivendo agora. Mesmo no dia de hoje. Como é que ele lembra do todo e tem aquele sentimento? Então, veja, porque fica gravado nele, tem uma memória afetiva aí. Você tem uma memória afetiva gravada nele, mas ele não pensa no que passou, ele tem a memória afetiva gravada. Deu para você entender ou não? Ele não lembra do fato que aconteceu, ele tem a memória afetiva gravada nele. Então, os animais, no caso, são princípios espirituais em processo evolutivo, que eles vão chegar numa condição de espíritos. Pula princípio espiritual para espírito? Não, tem um reino intermediário também aí, chamado elementais. Tudo bem? Qualquer hora a gente entra nesse assunto. Isso é a aula da Gênese. Então, os reinos não pulam. Você tem reinos intermediários entre outros. Então, você tem um princípio espiritual, aí você tem um reino intermediário, chamado elementais, depois você tem o reino nominal. Tudo bem? Então, cada vez que sai de um reino para o outro,
você tem um reino intermediário. Ok? O que são os cristais? Os cristais é o reino intermediário entre o reino mineral e o reino vegetal. Os cristais é um reino intermediário. Eles têm alguma coisa a mais que o reino mineral, mas eles não são ainda vitais. Deu para vocês entenderam ou não? Mas eles têm alguma coisa a mais entre um reino e outro. Aquelas plantas carnívoras é um reino intermediário. Entenderam ou não? Elas têm uma forma externa de uma planta, porém a alimentação dela já é diferente. É um reino intermediário. Entenderam o que é um reino intermediário? Então você tem o reino mineral, um reino intermediário, o reino vegetal, um reino intermediário, o reino animal, um reino intermediário, um reino nominal, um reino intermediário, um reino angelical e continua. Perceberam ou não? Como funciona isso? Então, é uma escada evolutiva. A energia criadora está desde o início do processo evolutivo. A energia criadora está desde o momento do processo evolutivo. Então nós somos dotados de pensamento e energia criadora. Mas nesse momento nós somos assexuais. No momento da criação. Tudo bem? No momento da criação somos assexuais. Mas temos a energia criadora. Tudo bem até aí? Só me interrompam sempre, tá? Pergunta, a gente vai repetindo o conceito. Vocês não entenderem, a gente vai discutindo até chegar num ponto, tudo bem? Então nós somos dotados aqui de pensamento e energia criadora, ok? Aí estamos aqui num processo, ó, SI é simples e ignorante. Então nós fomos criados todos em pé de igualdade, todos, simples e ignorantes. Tá? Um Cristo foi criado simples e ignorante? Sim. Pé de igualdade, só que ele tem bilhões de anos na nossa frente, como nós temos bilhões de anos na frente de um princípio espiritual que está sendo criado agora, entenderam? Quando ele chegar até nós, provavelmente nós seremos um Cristo. Deu para vocês entenderam ou não? Como funciona? É tão complexo, mas não é difícil, complexo porque tem muita informação. A nossa Via Láctea são milhões de galáxias, vocês sabem disso, ok? São milhões de galáxias, todas já comprovadas cientificamente. Nós vivemos numa galáxia chamada Via Láctea, porque ela é meio leitosa e ela é dessa forma, tem uma espiral, tudo bem? Vocês já viram a foto dela? Ok? Então ela tem 100 mil anos-luz de distância de ponta a ponta e 200 anos-luz de espessura. Uma galáxia tem 100 mil anos-luz de ponta a ponta, ok? E de espessura, como fosse um disco, 200 anos-luz. 100 mil anos-luz é você viajar a velocidade da luz por 100 mil anos. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, a velocidade da luz. Se você viajar 100 mil anos nesta velocidade, você vai de ponta a ponta. É uma galáxia. Entenderam ou não? Sai espírito primitivo, chega espírito puro do outro lado. 100 mil anos, 100 mil anos de evolução, viajando à velocidade da luz. Tudo bem? Entenderam? Só para vocês verem como é complexo. Isso você tem a força do pensamento e a energia criadora. Então, desde o momento da nossa criação, todos os princípios espirituais foram dotados de pensamento e energia criadora. Tudo bem? Porque são as duas ferramentas evolutivas que ele tem. São duas ferramentas evolutivas que ele tem, todos, ok? Então veja, ele é assexual, vocês concordam que ele é assexual no momento da criação? Ele é uma centelha, ele não tem forma, mas ele tem uma energia dentro dele chamada energia criadora e pensamento, inconsciente. E quando ele chega na condição de sábio e virtuoso, ele é assexual. Não tem mais a forma humana. Chega uma hora que ele não tem mais a forma humana. A forma humana é uma das formas. Deu para você entender ou não? É uma das formas. Quantas formas nós já tivemos? Nós não somos humanos, nós estamos humanos. Entenderam ou não? A forma humana, ok? A forma humana é só uma fase evolutiva.
onde nós adquirimos a consciência de nós mesmos. Entenderam ou não? O princípio espiritual adquire a consciência de si mesmo quando ele está na condição humana. Até então ele não tem condição. Tudo bem? Oi. Sim. Então, eu gostaria de saber. Do humano para o angelical? É isso? Então. Tem um reino intermediário, entre do humano para o angelical. Tem um reino intermediário. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Talvez uns 15 minutos, tá bom? Né? Demora, tudo bem? Mas chega. Até porque esse processo é interno. Esse processo é interno. E olha que interessante. Dá para vocês verem aqui, eu coloquei um asterístico, né? E olha aqui, é o mesmo asterístico agora potencializado. Então, olha que interessante. Ele é criado na forma de uma centelha, de uma luz, ok? Quando ele chega no final do seu processo, não existe final, tá? Só para a gente ter uma ideia. Quando ele chega na condição de sábio e virtuoso, ele perde toda a forma. Ele volta a ser uma centelha. Só que com todas as potencialidades adquiridas ao longo de bilhões de anos, passado por todos os reinos. Entenderam? Por todos os reinos. De reinos inferiores a reinos superiores. No nosso caso, o planeta Terra. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal e reino angelical. São 5 reinos. Tudo bem? No nosso caso, o planeta Terra. Em outros planetas, são reinos também. Reinos inferiores e reinos superiores. Agora, o nome de cada planeta, não sei. Tudo bem? Eu sei do planeta Terra. Perfeito? Então, veja, são bilhões de anos, e quando entra na polaridade, vitalidade, quando entra a polaridade e vitalidade, eu estou falando do reino vegetal. Tudo bem? Então, esse princípio espiritual já fez todas as suas transformações moleculares no reino mineral. Tudo bem? Tudo bem? É ele que faz isso? Não, ele é conduzido. Ele não tem consciência de si mesmo. Tudo bem? São espíritos mais evoluídos que conduzem todo esse processo evolutivo. Quando ele entra no reino vegetal, ele ganha 2 polaridades, que é macho e fêmea. Planeta Terra, tudo bem? Então a vida se manifesta no planeta Terra através de 2 polaridades. Macho, fêmea, homem e mulher. Tudo bem? Isso é natureza, pessoal. A natureza se manifesta no reino vegetal, macho e fêmea, no reino animal, macho e fêmea, no reino nominal, homem e mulher. Tudo bem? Estou falando da natureza física, biológica. Perfeito? Ok? Então veja, então 2 polaridades, macho e fêmea, depois passa a ser homem e mulher por bilhões de anos. Então ele vai estagiando, aqui e ali, estagiando. No vegetal. Também. Tem, é o que eu estou falando, ok? Ó, o princípio espiritual, quando ele entra no reino vegetal, não, mineral não, no mineral, porque as moléculas estão sendo estruturadas ainda, tudo bem? A partir do reino vegetal começa macho e fêmea, depois vai para o reino nominal, macho e fêmea, aí vai para o reino nominal, homem e mulher, tudo bem? Então na natureza são 2 polaridades, então não existe a terceira polaridade na natureza, tudo bem? Angelical, o planeta Terra, macho, homem e mulher. Depois disso não precisa mais. Tudo bem? Depois disso não precisa. Por que Jesus veio como homem? Entendeu? Um Cristo, ok? Um Cristo, ele encarna, e por que ele veio na condição masculina, de 2000 anos atrás? Deu para vocês entenderem? Por que Maria veio como mulher? Precisava gerar uma criança, só um corpo feminino, entenderam? Esses espíritos já não tinham mais formas. Então, quando eles encarnam, eles vêm de acordo com uma necessidade. Ele ia ser um profeta, vocês concordam? Então, naquela época, 2000 anos atrás, não existia mulher profeta. Ele não chegaria a lugar nenhum se ele tivesse encarnado como mulher. Tudo bem? Estou voltando no tempo a 2000 anos atrás. Esse espírito que nós chamamos de Maria, que veio de Vênus, já nem era do planeta Terra, já nem tinha mais a forma humana, ok? Reencarna, não sabemos a história de Maria, tudo bem? Mas por que ela tinha a ver com mulher? Porque ela ia gerar um filho. Entenderam? Então, necessariamente, só um corpo feminino gera um filho.
Perceberam? Por que reencarna aqui e reencarna daquele jeito? Para atender uma necessidade do planeta, não deles. Tudo bem? Então, nesses bilhões de anos de um processo evolutivo, nós nascemos assexuais, nós nascemos assexuais, saímos das mãos de Deus assexuais, e quando nós chegamos na condição de sábios e virtuosos, isso vai bem para frente da condição angelical, bem para frente da condição angelical, não temos mais a forma. Por quê? Porque você tem o melhor de todas as formas em você. Deu para vocês entenderem ou não? Você tem simplesmente o melhor de todas as formas. Vocês já repararam nessas pinturas clássicas, ou mesmo nas estátuas, que eles fazem de anjos, dos anjos, que você não sabe definir se é homem ou se é mulher? Perceberam? Olha, é isso aqui, ó. Porque ali você tem a fusão dos dois, do melhor dos dois. Quando a gente olha nessas pinturas clássicas, ou mesmo nas estátuas, você fica olhando, principalmente no rosto, fala, é homem ou é mulher? É os dois. Por que é os dois? Porque tem o melhor dos dois. Então o anjo é o melhor do reino masculino e o melhor do reino feminino. Entenderam? Está simplesmente ali. E à medida que a gente vai evoluindo, o que vai acontecendo com essas diferenças? Elas vão diminuindo. Tudo bem? Entenderam? Aí nós vamos sutilizando coisa. Perfeito. E aí quando nós falamos em sexo, na nossa cabeça é uma relação sexual, não é? Então, na nossa cabeça. Quando a espiritualidade superior fala em sexo, fala em vida. O conceito é... Deu para vocês entenderam ou não? O nosso conceito é aqui, ó. A gente fala em sexo, fala em uma relação sexual. Eles falam em sexo, eles falam isso aqui, ó. Porque para eles sexo é vida. Então existe sexo no universo todo. Porque existe vida no universo todo. Entenderam? E a vida se manifesta. Então o conceito de sexo para nós é uma relação periférica. Ok? O conceito de sexo para a espiritualidade superior significa vida. Então nós temos que dilatar. Nada contra a relação sexual, mas isso é só uma parte de um todo. Nem mais nem menos importante, mas é uma parte de um todo. Sexo para eles é vida. Para nós sexo é uma relação sexual. Perceberam? Então vamos lá. É fundamento da vida universal. O sexo não está no corpo, o sexo está na mente. Olha que interessante. O sexo não está no corpo, está na mente. Como é que eu sei disso? Olha que interessante. Se ele tivesse no corpo, ok? O corpo representa, o corpo manifesta, mas não é o corpo a origem. Entenderam ou não? É a ferramenta. Se ele tivesse no corpo, a homossexualidade não existiria. Se ele tivesse no corpo, ela não existiria. Porque só tem dois. Não é masculino e feminino. Não tem três, não tem o terceiro. Então ele está na mente. Então o sexo, é fundamento da vida universal. O sexo não está no corpo, está na mente, ele é psicológico. O corpo é a ferramenta, é o instrumento que você vai utilizar. Entenderam ou não? Primeiro que sexo é vida, depois que sexo está na mente, não está no corpo. Porque se estivesse no corpo, a homossexualidade não existiria. Tudo bem? Está na essência, está na mente, né? Mas não está no corpo. O corpo é uma ferramenta, é um instrumento que a mente usa o corpo. Deu para ver? Ele tem a sua parte instintiva? Tem, sem dúvida. Mas ele é um corpo animal. O nosso corpo é um corpo animal. É o ápice da evolução animal no planeta Terra. É o ápice da evolução animal no planeta Terra. Há 4,5 bilhões de anos atrás, quando Cristo, nosso Jesus, que na época era o Cristo, idealizou o planeta Terra, ele idealizou o planeta Terra, foi uma explosão solar, uma parte daquilo ele trouxe a 150 milhões de quilômetros, mais ou menos distante do planeta do Sol. Por que essa distância? Para a água ficar em estado líquido, e aí começa todo um processo. Por mais de bilhões de anos,
ficou todo no processo de transformação. Naquele momento, há 4,5 bilhões de anos atrás, já existia o protótipo do ser mais evoluído que viveria no planeta Terra, o corpo humano. O ser vivo, tá? Biológico, não estou falando do espírito, estou falando qual seria o ser mais evoluído. O protótipo já existia há 4,5 bilhões de anos atrás. Já está o protótipo, a forma humana. Era necessário bilhões de evoluções, de transformações, de modificações, de experimentações no laboratório da natureza para se chegar no corpo humano. Chega uma hora que a gente não evolui mais, biologicamente. Deu para você entender ou não? Chega um momento que o corpo humano ele não evolui mais. Nós já chegamos no ápice da evolução animal do corpo humano. Qual é a evolução daqui para frente? Espiritual. Entenderam ou não? Aí esse espírito evoluindo, ele vai remodelando esse corpo, ele vai sutilizando esse corpo, ele vai melhorando esse corpo, mas não evolui mais. Porque a natureza fez a parte dela. Ó, tem o corpo humano perfeito. Uma máquina para durar 100 anos. É como você disse na palestra. Sim. Uma máquina para durar 100 anos. O espírito, ele é né? Sim. Na essência dele. Exato. Sim. Ele não modifica. Ele é sempre o mesmo. A frase fica assim: nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Entenderam? Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Pode falar. Pensando nessa parte de psicologia, mas também, não sei se isso vem falhar, mas a parte de psicologia também, mas também não tem como trabalhar a sexualidade dentro da mente das pessoas. Não. A gente vê muito, por exemplo, pessoas ou pais que tentam levar, por exemplo, os filhos dos psicólogos porque pensam que isso é uma doença mental. Não é. Não, né? Não é. Tudo bem? Não é. Não é. Então vamos lá. Se você tentar resolver isso aqui só nas questões materialistas, pessoal, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Você tem que unir aí filosofia, ciência e religião, tá? Senão você não consegue entender esse assunto. Se você não espiritualizar esse assunto, aí você não vai chegar a lugar nenhum. A ciência só descobriu 4%. Sim. 96% Sim. está incógnito. Exato. Por isso que é uma questão que não dá para você pegar só uma linha de pensamento. Você tem que pegar várias linhas de pensamento. Por isso que eu comecei falando que podemos ter 50 especialistas, cada qual na sua área, todos teriam razões, mas todos têm uma parte da verdade. Como se fosse um quebra-cabeça e cada um trouxesse uma pedra do quebra-cabeça, entenderam? Imagina, um quebra-cabeça com 50 peças. Olha, eu trouxe a minha, você traz a sua, você traz a outra. Sozinha ela não faz nada. Mas a partir do momento que você vai juntando uma na outra, que ela vai se encaixando, ela forma um desenho. Não é assim? Por isso que a gente aprende em conjunto. Sem dúvida. Né? Porque Sem dúvida. Oferece para o outro. Exato. Por isso que quando só a ciência quer falar, ela tem parte da verdade. Quando a religião quer falar, ela tem parte da verdade. Ok? Quando só a filosofia quer falar. Mas quando você juntar tudo, você fala, peraí, eu vou juntar as 3 partes. A hora que eu juntar as 3 partes, eu formo o quebra-cabeça. Eu tenho que sair da opinião exclusivista. Eu tenho que sair. Eu tenho que ouvir o outro lado. Tudo bem? Então veja, o espírito dotado de LA, livre-arbítrio. Tudo bem? Então o espírito, o animal tem livre-arbítrio? Tem, claro que tem. Mas o livre-arbítrio do animal está atrelado ao seu instinto de sobrevivência. Eles fazem escolhas, sim, mas estão atrelados, eles têm memória afetiva, eles têm sentimento, eles têm tudo isso, mas são princípios espirituais, tudo bem? Tanto que quando eles morrem, né, eles voltam quase que imediatamente, na primeira oportunidade. Raríssimos são os animais que ficam no plano espiritual. Quando eles ficam, é porque eles estão servindo para algum propósito, tudo bem? O objetivo deles não é ficar no plano espiritual. Não é. O objetivo deles é ficar no plano material. A evolução deles está no plano material, não está no plano espiritual. Então, na primeira oportunidade, eles voltam. Isso me deixa chateada. Oi? Isso me deixa chateada, não vou encontrar os meus mal. Então, veja. Olha que interessante esse triângulo, pessoal. Então,
esse triângulo. O EC no meio, energia criadora. Então, vocês imaginam que nós somos um triângulo, tudo bem? E dentro desse triângulo eu fiz um outro triângulo, ó, tem um triângulo grande aqui, tá vendo? Aí eu fiz um outro triângulo dentro. Dá para ver os desenhos aqui? Ó, um triângulo grande para mostrar para vocês como isso é distribuído. Então, no centro do triângulo, no centro da nossa essência, existe algo chamado energia criadora. Tudo bem? Não pode ser, em hipótese alguma, bloqueada. Não pode ser, ok? Se ela for segura, ela vai gerar um problema muito sério. Ela tem que ser canalizada. É uma energia, pensa. Vamos ver, acho que alguns de vocês não são dessa época, mas a maioria é dessa época. Lembra antigamente, que ainda vende, né? Aquelas pilhas grandes que vendiam no supermercado, e o pessoal mais antigo guardavam as pilhas nos armários e largavam guardado aquilo no armário. Vocês lembram disso aí ou não? O que acontecia? Ele derretia, fazia. Por que ela implodia e explodia? O que tinha naquela pilha que fazia aquilo? Uma energia que era para ser usada, não era para ser guardada. Deu para vocês entenderem ou não? Quando você ia usar, tinha derretido até o armário, porque aquilo é um ácido. Então pilha não era para guardar no armário, pilha era para usar. Aí eu vou guardar. Quando você ia usar, ela tinha destruído a pilha e tinha derretido o armário. No aparelho também. Aquilo é um ácido. Eu estou fazendo essa analogia. É uma energia. Se ela ficar parada, o que vai acontecer? Ela vai corroer. Primeiro ela corrói a pilha, depois ela corrói quem está do lado, o que está do lado. Então, ó, energia criadora é comparável àquela energia, aquele ácido que tinha naquelas pilhas, ok? Que tinha que fazer alguma coisa funcionar. Então, para aquela pilha, pouco importa o que ela ia fazer funcionar. O que importa é que ela tinha que fazer alguma coisa funcionar. Lembra disso ou não? Não importa se era um rádio, se era o que fosse, uma parafusadeira, não importa. Ela não tinha lá para questionar o que ela vai movimentar. Ela estava lá para movimentar alguma coisa. Essa energia criadora que está dentro de nós precisa ser movimentada. Entenderam? Precisa ser canalizada. Se ela ficar estagnada, ela vai nos corroer por dentro. E ela vai implodir e explodir. Entenderam? São chakras? Não, ainda não estamos falando dos chakras. Ainda não. Tudo bem? Então vamos lá. Essa energia criadora está no centro de nós. Tudo bem? Até aí? Ela pode ser direcionada para cá. Ela pode ser direcionada para cá e ela pode ser direcionada para cima. O que é para cá? Ó? Eu posso pegar essa energia criadora, que eu posso chamar de sexo, tudo bem? Como energia criadora, artes em geral. Ó, artes em geral. Mediunidade, assistência social, esporte. Uma das formas que eu posso canalizar essa energia, artes em geral, pintura, música, dança, tudo que envolve a arte, você está fazendo a sua energia criadora trabalhar. Esporte, quem está envolvido com esporte sabe, ok? É a mesma energia criadora, é a mesma energia criadora. Assistência social, o AS ali, assistência social, mediunidade. Você pega essa energia criadora e você movimenta, tudo bem? Do outro lado, na questão da reprodução humana, preciso dessa energia criadora. O que é RS? Não necessariamente uma reprodução, mas uma relação sexual, periférica, corporal, é energia criadora. Eu posso usar na reprodução, para nascer uma criança, posso usar numa relação sexual, numa troca energética. E posso usar ela como revitalização de afeto. Revitalização de afeto. O carinho, o abraço, a mensagem. Deu para vocês entenderem? Veja, então, a energia criadora, a energia sexual, que está no centro, ela precisa ser canalizada. Tudo bem? Para onde? É livre-arbítrio. Livre-arbítrio. O que ela não pode ficar é
Se ficar parada, ela vai implodir. Imagine o exemplo da pilha, tudo bem? Que não é feita para ficar guardada. Então é uma energia que fica vibrando dentro de nós, fica assim, exatamente assim, ó, movimentando, mas você precisa canalizar para algum lugar. Ela movimenta dezenas de coisas, mas ela precisa movimentar. A amizade é uma forma. Revitalização de afeto. Ok? Então você tem reprodução, relação sexual, revitalização de afeto, artes em geral, esporte, assistência social, mediunidade. Você deu o exemplo da pilha, ela vaza. Ela vaza. Solta o ácido. Nesse caso, você não usando essa energia, o que ocorre? Imagine. Aí fica a criatividade de vocês. Quando a gente vê alguns absurdos acontecendo, né, nessa área sexual, é essa energia mal canalizada. Deu para você entender ou não? Reprimida. De alguma forma, ela vai explodir. E da pior forma. Toda vez que eu reprimir essa energia, ela vai explodir da pior forma. E é sempre com a relação sexual. Então, a relação sexual ela é sempre mais forte nos seres humanos. Para o planeta Terra, provas e expiações, nós achamos que ela está aqui. Não, ela não está aí. Ela está em tudo isso aqui, ó. Você entendeu? Eu posso canalizar isso como eu quiser. Como quiser. É uma questão de livre-arbítrio. Por isso a gente fala em sexo, a gente fala numa relação sexual periférica. A espiritualidade fala em sexo, fala em vida. É interessante. Então, quer dizer, o conceito que eles têm, o Cristo fecundou a vida no planeta Terra. Para isso, ele usou o sexo. Ele nem tinha forma. E aí? Deu para você entender ou não? Quem que fecundou a vida no planeta Terra? Foi o Cristo. Ele usou do quê? Do pensamento e energia criadora. Entenderam? Quem deu o primeiro impulso para que a vida nascesse no planeta Terra? Foi o Cristo, que coordenou toda a evolução química primeiro por bilhões de anos, e quando veio com a evolução biológica, é vida. É como se ele tivesse abraçado o planeta Terra. Deu para ver? Como se ele tivesse tido uma relação sexual com o planeta Terra. Entenderam ou não? Através da força do pensamento e da energia criadora. Então, sexo é vida. Aí a vida nasce. Mas os absurdos que acontecem hoje, por exemplo, porque a pessoa está canalizando todo. Ou está canalizando completamente onde não tem aptidão, tudo bem? Ok? Está forçando, quer dizer, você não canaliza, ela fica da mesma forma, e aí ela acaba implodindo e explodindo. Então veja, essa energia que está no nosso centro aqui, ó, de todo ser humano, necessariamente precisa ser canalizada. Não é pecado, não é nada disso. É uma energia que está conosco desde o momento da criação e no nosso momento evolutivo, livre-arbítrio, nós temos que ter a consciência dessa energia. Eu tenho essa energia. Ela é poderosíssima. Poderosíssima. Só que ela precisa ser canalizada. Ela não pode ficar estagnada. Eu tenho que ter essa consciência. Porque se eu estagnar ou querer canalizar para aquilo que não cabe a mim, vamos dizer assim, ok? Ela vai fazer um grande estrago. Então eu tenho opções, ó, revitalização de afeto, artes em geral, esporte, assistência social, mediunidade, uma relação sexual e uma reprodução. Eu vou usar a mesma energia criadora, não são energias diferentes. É a mesma, agora sendo canalizada para aquilo que me satisfaça. Deu para vocês entenderem ou não? Tá, vamos lá. Então veja, nessa lei da evolução dos 4 reinos, nós temos no reino vegetal 2 polaridades, no reino animal 2 polaridades, no reino nominal 2 polaridades, no reino hominal homem e mulher, ok? Isso é natureza, tudo bem? Que muito antes do primeiro ser humano colocar o pé aqui, já era assim. Já era assim. Tudo bem? Então quem definiu isso foram os assistentes diretos do nosso Cristo. Espíritos puros. Ok? Sob o seu comando, sob a sua orientação, eles foram determinando no planeta Terra como que a vida ia se desenvolver.
como que esse princípio espiritual ia encontrar todo o seu processo evolutivo, começando do reino mineral, vegetal, animal, hominal e até angelical humano. Você tem o angelical humano, depois tem o angelical não humano, tudo bem? Não tem mais a forma, ok? No nosso caso, agora eu vou entrar no nosso caso. Tudo bem? Nossa, então vamos pensar que planeta Terra, provas e expiações. E qual é a principal característica de um planeta de provas e expiações? Qual é a condição? Moralmente atrasado. Tudo bem? Por isso que é provas e expiações. Provas e expiações significa que moralmente atrasados. Se somos moralmente atrasados, essa energia criadora, até hoje nós não soubemos lidar direito com ela. Essa é a grande verdade. São raros seres humanos, planeta Terra, provas e expiações, planeta Terra, que sabem canalizar essa energia para que traga benefícios para ele e para quem está ao redor. Cássio, eu nunca nem sabia que eu sabia desenhar. Sim. Eu não sabia. Então, aí está uma prova. Depois de um tempo que eu comecei a estudar, mais. Agora eu desenho, quer dizer, eu estou canalizando essa minha energia para o desenho. Sim, artes em geral. Ok? Artes em geral. É impressionante. Eu nunca soube fazer nem isso. Agora eu desenho. É a energia criadora. As visões. Sim. E elas vêm com as escritas, o porquê daquilo, né? São coisas assim, não são coisas como só daqui. Geralmente é do universo, coisas assim que eu sei. Mas por quê? Porque essa energia está sendo canalizada dessa forma. Artes em geral. Pode ser esporte, pode ser qualquer outra coisa, tudo bem? O importante é você canalizar essa energia. Então nós aqui, 4 componentes da sexualidade. Tá? Agora vamos falar sobre nós. Vocês entenderam esse conceito até agora ou não? Tudo bem? Pode falar. Olha só, se o livre-arbítrio, se eu colocar, mentalizar, que eu vou desenhar, porque o caso dela, eu não sabia que ela era uma desenhista, não era nada disso. Eu tenho o poder de eu decidir para que lado leva essa energia? Sim, você tem o livre-arbítrio para decidir aquilo que te compraz, aquilo que te faz bem, aquilo que você quer. Mas não quer dizer que essa energia vai ensinar ela a desenhar. Não, é só uma energia. Aprender a desenhar é com o espírito. Tudo bem? Não é porque eu quero que canalize para desenho e eu vou começar a desenhar. Não. Quem vai aprender a desenhar é o espírito, não é a energia criadora. A energia criadora vai o que vai alimentar aquilo para você fazer. A energia é uma energia. Mas quem vai definir é o espírito. Então, se eu não sei, por exemplo, pintar nada, eu gostaria de pintar quadros, por exemplo, não é simplesmente eu desejar e pôr a energia criadora. A energia criadora não vai fazer nada. Tudo bem? Quem vai fazer é o espírito. A energia criadora que vai energizar aquilo. Deu para você entender ou não? Mas quem vai desenhar, quem vai pintar é o espírito. É uma energia cega. A energia criadora está no reino vegetal, animal e hominal. É uma energia cega. Deu para você entender ou não? Nós, seres humanos, livre-arbítrio, que vamos canalizar essa energia. Pensa no exemplo da pilha. Ela está ali, ok? Ela está ali vibrando. Para você colocar em qualquer aparelho. Quem vai decidir? Não é a pilha. Não é a energia da pilha. É quem vai colocar a pilha em qualquer aparelho. Se é um ventilador, se é um rádio, se é qualquer coisa. Quem vai decidir é o espírito. Uma vez colocada, a energia gira aquilo. Deu para você entender ou não? Mas quem decide é o espírito, não é a energia. A energia é uma energia, ela não tem inteligência, é só uma energia. Você pode querer jogar bola, mas você é perna de pau, daí você não tem o esporte. Sim, sem dúvida. Você usa essa energia para uma outra coisa. Tudo bem? A energia não vai ensinar você a jogar futebol, por exemplo. Não vai fazer nada. Quem faz isso é o espírito. A energia faz o quê? Movimenta aquilo. Entenderam ou não? Então, uma energia é uma força cega. Ela tem que ser canalizada. Tudo bem? Por isso que eu dei o exemplo da pilha. Pouco importa o que a pilha vai funcionar. Mas que ela tem que fazer funcionar alguma coisa. Ela foi criada com essa proposta. Então, a energia criadora que está no ser humano é uma energia que tem que ser canalizada para que algo funcione. O que vai funcionar é uma decisão do espírito. Tudo bem? Entra a mediunidade? Mediunidade, aqui, ó. Mediunidade. Tudo bem? É mesmo quando tem aqueles efeitos físicos?
lar que tem uma pessoa na casa que tem a mediunidade de efeito físico? Aí é doação de ectoplasma. Aí é doação de ectoplasma, tudo bem? Então vamos lá. Então no componente da sexualidade, nós temos 4 componentes da sexualidade. 4, tá? O primeiro componente é biológico. Primeira coisa que tem que entender, quando uma criança nasce, tudo bem? É visível. É visível, ali não existe dúvida. Ok? Ou é menino, ou é menina, ou em alguns casos, raros, mas acontece, intersexo. Nasce com os 2 sexos. Tudo bem? Então isso é indiscutível. Uma criança nasce, o médico fala é menino, é menina, ou em alguns casos, mais raros, mas acontece, fala é intersexo. Nasceu com os 2 sexos. Então, nesse primeiro componente biológico, só tem 3 caminhos. Não é psíquico. Quando a criança acaba de nascer, tá? No primeiro minuto, eles já definem isso. Qual é o componente sexual dessa criança? É um menino, é uma menina, ou em alguns casos, intersexo. Então só tem 3 caminhos. Então, biologicamente falando, só existem 3 caminhos. Não existe o 4º caminho, tudo bem? Não existe corpo para 4º caminho. A natureza, há bilhões de anos, não criou outra opção. Ou é menino, ou é menina, né? Ou é macho, ou é fêmea, tudo bem? Ou em alguns casos, é intersexo. Então o primeiro componente que ele tem que entender é biológico. Aonde está aqui o desenho? Dá para vocês verem o desenho? Então como é que eles definem isso? Olhando exatamente para a região genital. Aí não tem dúvida, ninguém tem dúvida ali. Já define na hora isso, ok? O segundo componente é chamado de componente psíquico, não é biológico, tudo bem? Então veja, é uma questão de identidade. Identidade é psicológico, não é físico. Deu para vocês entenderem ou não? É biológico. É psíquico, não é biológico. Pode ser. Estou falando de identidade agora, não estou olhando mais para o físico, tudo bem? Então o segundo componente é homem, tudo bem? Se comporta como homem. É mulher, tudo bem? Se comporta como mulher. É bissexual. Estou falando do psíquico agora. Assexual, depois eu vou explicar por que eu coloquei essa interrogação, tudo bem? É transexual. E no transexual pode ser hétero, pode ser homo, pode ser bi. E você tem o pan. O que é pan? É o todo. Tudo bem? Todos. Por que eu coloquei interrogação aí? Olha, não é isso. Veja, assexual, num planeta de provas e expiações, onde somos materiais, tudo bem? Somos materiais. Assexual tem muito mais a ver com um trauma do que com um gênero. Deu para você? Então hoje as ciências psíquicas se discute, se debate se o assexual é um gênero ou um trauma. Então isso ainda é uma discussão no meio da psicologia. Se o assexual é um gênero ou é um trauma. Planeta Terra, provas e expiações, moralmente atrasado, o que vocês acham que é? É um trauma. É um trauma, tudo bem? É um trauma, às vezes, de 500 anos atrás, de 1000 anos atrás, mas é um trauma, um bloqueio, tem um bloqueio, ok? Porque o assexual vai aparecer depois da forma angelical humana. Depois que ele aprendeu todas as lições, tudo que o universo masculino podia ter ensinado, tudo que o universo feminino poderia ter ensinado, tudo, e ele ter aprendido tudo, o que ele é daí? Ele não tem nem a forma humana. Deu para vocês entenderam ou não? Mas ele vai ter que ter aprendido tudo sobre um universo e o outro universo. Aí ele é assexual. Aí ele é assim, mas ele aprendeu tudo. No planeta de provas e expiações, quem que já aprendeu tudo sobre esse assunto? Deu para vocês entenderam ou não? Então se discute no meio da psicologia se é um trauma ou se é um gênero. Bom, a doutrina espírita nos dá essa reflexão, okay? Que a possibilidade de ser um trauma é de 99%, porque é um planeta de provas e expiações. E nós, o processo reencarnatório se dá assim.
várias vezes como homem, aí inverte várias vezes como mulher, aí inverte várias vezes como homem, e aí sucessivamente. Nunca é assim, tá? Homem, mulher, homem, mulher, homem. Não tem estrutura psicológica para suportar uma mudança em pouco tempo. Então você reencarna às vezes milênios como homem, inverte, milênios como mulher, inverte, milênios, e aí sucessivamente. Tudo bem? Aí vem a pergunta, tá, se eu reencarnei 1000 anos como homem, ou 1000 anos como mulher, na inversão vai acontecer algum problema? Vou fazer a pergunta de novo. Reencarnei 1000 anos como homem, tudo bem? Aí, por um processo evolutivo, eu decidi inverter. Tudo bem? A parte de nós. Parte de nós. Vamos lá, vou repetir a pergunta. 1000 anos como homem ou 1000 anos como mulher, tá? Eu resolvi inverter por uma necessidade evolutiva. Tudo bem? O que vai acontecer nos próximos 1000 anos? Então, vamos explicar isso direito, então. Eles não entenderam. Então, vamos lá. Vamos lá. Um processo evolutivo de 1000 anos, tanto faz, homem como mulher. Aí o espírito pediu, solicitou, livre-arbítrio, ok? Olha, eu já aprendi 1000 anos, eu preciso aprender alguma coisa agora do outro universo. Tudo bem? Então eu vou para o outro universo. Quando há uma escolha do espírito, junto com seus assessores, seu anjo da guarda, ele vem invertido, tudo bem? Mas vem com a polaridade do sexo escolhido. O que significa a polaridade? 70% do sexo escolhido. Ele não tem problema nenhum. Nenhum. Zero problema. Tudo bem? A dificuldade que ele vai ter é que ele vai começar algo novo. Tudo bem? Então ele vai ter um aprendizado diferente. Então ele vai ter uma dificuldade em relação a algumas coisas. Dificuldade não é questão sexual, pessoal. Tudo bem? Porque eu vou dar um exemplo mais prático. Vamos supor que ele tenha vivido 1000 anos como mulher. 1000 anos. E foi mãe todas as vezes. Todas as vezes. Aí ele pede para reencarnar como homem. Tudo bem? Por mais 1000 anos. Quando ele reencarna, ele é homem. Ele não tem questão sexual, nenhum problema, pessoal. Só que quando coloca uma bola no pé dele, ele fica olhando para aquilo e fala, o que eu faço com isso agora? Ele não sabe. Mas se ele vê uma criança, ele pega no colo. Deu para vocês entender ou não? Questão sexual, problema nenhum. Nenhum, porque é livre-arbítrio. É processo evolutivo. Ele vai ter algumas dificuldades de aprender uma coisa naquele universo que para ele é novidade. Deu para você? Aí vou dar um caminhãozinho para ele brincar, ele vai ficar olhando com aquilo. O que eu faço com isso? Porque ele nunca brincou. Deu para você entender? Em compensação, de repente alguma coisa no universo feminino ele vai lá e faz com facilidade. 1000 anos está no inconsciente dele. Questão sexual, nenhum problema. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque as pessoas, para se justificarem, ficam batendo nisso. Errado. Não estudaram com profundidade. Agora eu vou voltar à pergunta. 1000 anos como homem ou 1000 anos como mulher, tudo bem? Usei e abusei das minhas faculdades genésicas. Tudo bem? Aí essa inversão não é livre-arbítrio. Tudo bem? Não é livre-arbítrio. É imposição. Ok? Aí eu tenho um problema. Porque eu tenho uma psicologia que não se adapta à morfologia. Entenderam ou não? Tenho a cabeça masculina no corpo feminino, ou vice-versa. Aí começam os problemas. Deu para você entender ou não? Porque aí não é livre-arbítrio. Sabe aquele homem machista, violento, agressivo, que resolve tudo, né? De repente, foi falado umas 15 vezes para ele não escutou as 15 vezes, falei, então você vai vir invertido. Para sentir na pele aquilo que você fez passar. E o inverso, tá? Aquela mulher fatal, aquelas coisas também, você vai sentir na pele. Não é livre-arbítrio. Deu para você entender ou não? É uma imposição.
Aí você tem uma psicologia que não se adapta à morfologia. Aí começam os conflitos. Deu para você entender? E para que existem os conflitos? Para começar a ajustar sentimentos. Entenderam ou não? Através da dor, ajustar sentimentos. Então você tem uma psicologia masculina num corpo feminino. Você tem uma psicologia feminina num corpo masculino e vice-versa. Deu para você entender ou não? Aí começa. Então a inversão natural não tem problema nenhum. A inversão natural, porque faz sobressair o sexo escolhido, numa questão de polaridade. Então, por exemplo, você reencarna 1000 anos como homem, quero reencarnar como mulher, tudo bem? Para ter uma experiência na maternidade, por exemplo. Ok? Essa sua escolha natural, livre-arbítrio, faz com que 70% da polaridade do sexo escolhido prevaleça em você. Você não vai ter problema nenhum com a sexualidade. Nenhum, absolutamente nenhum. Você vai ver muito bem o sexo escolhido por você. Você vai ter algumas dificuldades de adaptações de algo que você nunca fez. Deu para você entender? Dificuldade de adaptações de algo que você nunca fez. Só. Perceberam a diferença do outro caso ou não? Que é uma imposição. O mau uso de uma potencialidade faz você inverter, só que a sua cabeça continua lá. Só que o seu corpo está aqui. Oi. E assim, vamos supor, o espírito, ele deu 1000 anos como mulher e vive como homem. Sim. Só que como homem, ele é extremamente delicado, mas ele é homem. Sim, é essa a questão. Ele entende os dois universos, não é isso? Não, porque a masculinidade dele não muda, ele é mais delicado porque 1000 anos, ele traz alguns traços, mas isso não atrapalha em nada a sexualidade dele. Nada, ele pensa como homem, ele sente como homem, ele age como homem, ok? Se ele tem traços mais delicados na forma de falar, porque foram 1000 anos. E o contrário, né? Vocês já viram o contrário também, né? Vocês já viram o contrário. Né? Oi. O crime espírita em excesso, como que é isso? Então vamos lá. Aí é uma questão perispiritual. Eu vou chegar nesse assunto, tá? Esse assunto a gente vai falar mais na aula, na próxima aula. Eu quero hoje trazer para vocês conceitos, para vocês ficarem uma semana pensando no assunto. Aí a gente termina essa aula semana que vem, porque são 2 aulas. Tudo bem? Então vamos lá. Então veja, aonde está aqui a questão psíquica da identidade? Na mente. Entenderam ou não? Na mente. Aqui está na região genital. Aqui está na mente. Então, na questão de identidade, eu tenho 6 caminhos diferentes. Eu tenho ser homem, ser mulher, ser bissexual, assexual, ser transexual, ser pansexual. Todo. Pan significa todo. Ok? Esse é o segundo componente da sexualidade. O terceiro componente, a orientação. A orientação significa pelo que eu me atraio. Deu para você entender ou não? Pelo que eu me atraio. Qual é o tipo de sexualidade que eu sou atraído? Primeiro é a questão genital, a segunda é a questão como você se sente. E agora, o terceiro, eu me atraio por quem? Por que condição sexual eu sou atraído? Entenderam ou não? Aí eu tenho 8 caminhos. 8 caminhos, tudo bem? Esse estudo, pessoal, é de 5 anos atrás. Acho que os caminhos já até aumentaram. Tá? Mas se a gente entender esses conceitos, depois a gente só vai pôr mais informações. Esse estudo tem 5 anos, tudo bem? Hétero, homo, bi, assexual, pansexual, demissexual, cissexual, transexual. Veja, qual é a sexualidade que me atrai? Deu para você? De acordo com a minha psique. De acordo com a minha psique. Então eu posso estar morfologicamente de um jeito, psiquicamente de outro jeito, e ser atraído por uma coisa diferente disso. Entenderam ou não? Morfologicamente eu posso ser homem, pensar como mulher, ok? E ser atraído por todos. É uma questão de atração. Então, aonde está aqui? Relação a sentimento. O que me atrai? Deu para você entender ou não? Não é o que eu sinto,
em relação a mim. É o que me atrai. Qual é o tipo de sexualidade que me atrai? É heterossexual, né? O contrário, hétero é o contrário, homo é igual, bi, os dois. Assexual me atrai pessoas que não tem sentido nenhum para elas. É esse tipo de pessoa que me atrai. Deu para você entender ou não? Demissexual, cissexual, transexual. Tem a ver com sentimento. Depois eu vou explicar para vocês o que significa cada letra. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. O demissexual aqui, ó, só vai se relacionar o demissexual com conexão emocional. Se não tiver emoção, sentimento, afetividade, ele não se relaciona. Simples assim, tudo bem? Ele só vai se relacionar sexualmente com alguém quando tiver sentimento, tiver envolvimento, tiver afetividade, ok? O cissexual só com o contrário. Se ele é homem, só com mulher. Se ele é mulher, só com homem. Tudo bem? É interessante, tá? Então, assim, o cissexual somente com o contrário dele. Então, aqui é mais uma questão de sentimento do que propriamente do que você tem aqui ou aqui. O que te atrai no outro, sexualmente falando, ok? E o quarto é o papel sexual. Qual é o papel sexual seu na sociedade? Como você se comporta na sociedade. Então, é o meio, seu meio, ok? Como você se manifesta, como você se realiza, como você de alguma forma participa do meio em que você está. De forma heterossexual, homossexual, bissexual, assexual, pansexual, demissexual ou cissexual. Tem 7 comportamentos. Olha que interessante isso. Isso já existia na época de Jesus, tá? Só não tinha os nomes. Só não tinha os nomes, ok? Não tinha estudo para isso. Mas essa condição aqui, essa estrutura, sempre existiu. Sempre existiu. Sempre, sempre. Ok? Porque o ser humano é um ser complexo. O ser humano é um ser complexo. E hoje você tem assim, né? LGBTQIA+, PN+, não é isso? E tem mais algumas letras que vão colocar. Algum problema nisso? Não, né? Então, cada letra aqui significa um gênero. Tudo bem? Aí a doutrina espírita, que nos explica isso, e isso é um debate mundial, tudo bem? Mas ela resume tão bem isso, que se a gente entender isso, fica muito simples. Por mais que seja complexo tudo isso daí, porque isso é do fórum individual de cada um, são 8,5 bilhões de habitantes. Imagine que isso está nos 8,5 bilhões de habitantes, está em todos, sempre esteve, tudo bem? Sempre foi mal compreendido, sempre, muito tabu, muito preconceito, muito machismo, tudo bem? Muita ignorância, muita ignorância, ok? Até entre eles que estão envolvidos com isso. Mas como que a doutrina de alguma forma nos ajuda a entender isso, né? Parece muito simples, mas é extremamente complexo. Pelos 3 R's. 3 R's. Letra R. A gente consegue entender isso aqui pelos 3 R's. Porque se você não trabalhar os 3 R's, nada vale a pena. Nada vale a pena. Nada absolutamente nada. Nenhum tipo de relacionamento vale a pena. Nenhum tipo de relacionamento. Se você trabalhar os 3 R's, pouco importa. Pouco importa qual é o tipo de relacionamento. Olha que interessante isso. Você vai ensinar a voz? Vou. Né? Estou fazendo um suspense assim, entendeu? Algumas de vocês já sabem o que é isso. Ok? Estou fazendo um suspense. O que a doutrina espírita nos traz é que, trabalhar dos 3 R's, qualquer situação dessa é válida. Se não trabalhar, nenhuma situação dessa é válida. Nenhuma, absoluta, você descarta todas. Todas, 0. Nenhuma passa pelo controle. Ok? Então o primeiro R, anote porque vai cair na prova. O primeiro R, pessoal, é o respeito por si mesmo. Parece simples, não é? Quando o ser humano não se respeita, ele se sujeita a um monte de coisa. E ele acha que é normal, que é natural. Ok? Quando ele não se respeita. Então, o primeiro R é o respeito a si mesmo.
primeiro R é o mais importante de todos, inclusive, respeito a si mesmo. Parece óbvio, mas não é. Tudo bem? Não é, ok? Segundo R, respeito pelo próximo. Se ele não respeita nem ele mesmo, você imagina se ele vai respeitar o próximo. É como amor, né? Ok? E o terceiro R, responsabilidade nos atos. Então veja que interessante isso. Então, por mais, né, que você traga nomes, e denominações, classificações, tudo é muito válido, ok? Mas se você não partir do pressuposto dos 3 R's, você pode apagar tudo isso. Nenhum tipo de relacionamento vale a pena, nenhum. Pode zerar todos, 100%. Ok? Se você tiver os 3 R's, pouco importa. Deu para você entender ou não? Pouco importa. Agora, se você tiver que provar para o mundo que você é desse jeito, é porque você está com problema. Porque isso é do fórum íntimo de cada um, vocês concordam? É a energia criadora de cada um. Se todos vocês precisam provar para o mundo, para as pessoas, que aquilo tem que ser, é porque está com um problema interno. Problema muito grave interno. Porque é uma energia criadora que está dentro de você, que precisa ser canalizada. Precisa ser canalizada. Então, no caso da relação afetiva, só quem entra em relação afetiva, necessariamente tem que ter os 3 R's. E quem trabalha os 3 R's, primeiro que não precisa nem fazer propaganda. Deu para você entender ou não? Ele está bem com ele. Ele não precisa provar nada para ninguém. Toda vez que eu tiver que provar alguma coisa para alguém, é porque existe um problema dentro de mim. É um processo de autoconvencimento. Toda vez que eu precisar provar alguma coisa e tentar convencer alguém de alguma coisa, é porque eu estou com um problema de autoconvencimento. É a mesma coisa. Ok? Né? Exato, ok? Então, nessa questão sexual aqui, ó, precisamos espiritualizar a questão. Se você não espiritualizar, você não chega a conclusão nenhuma. Porque essa energia sexual vem do espírito, não vem da matéria. Não queira achar no corpo. O corpo ou é homem ou é mulher, ou é macho ou é fêmea. A natureza não criou outro terceiro corpo. Deu para vocês entenderem? Olha que interessante. Quando você tem na natureza, estou falando dos seres, né, mais novos do que nós, situações anômalas, eles estão experimentando energias. Tudo bem? Você fala, mas isso também acontece no reino animal. Aliás, o ser humano é ótimo quando ele quer se justificar. Aí ele vai buscar alguma coisa que atende. Aquilo que não atende, ele não busca. Né? Quando ele mostra que a natureza é perfeita, que tem equilíbrio, que é harmônica, ele não vai atrás disso. Ok? Mas quando ele quer justificar alguma coisa, ele fala, mas a natureza acontece também. Ele quer se justificar se apoiando na natureza. Ok? Só que ele não é mais um princípio espiritual, ele é um espírito. A natureza está sob orientação de uma espiritualidade muito superior e aqueles seres, princípios espirituais, estão experimentando energias. Deu para vocês entenderam ou não? Então vou dar um exemplo mais prático. Né? Por que a lesma foge do sol? Vocês nunca viram isso? A lesma fugir do sol? Porque o sol resseca. Não foi a do sol. E por quê? Ela foi exposta, então são experimentações da natureza, porque ela não pode viver sob o sol. Deu para você entender? Então é feita uma série de experimentações da natureza com princípios espirituais até chegar à condição humana. Quando se chega na condição humana, não existe mais nenhuma experimentação da natureza para ser feita. Não existe. Acabou. Tudo bem? Nosso corpo vai ser sutilizado, mas o ser humano não vai enxergar mais do que ele já enxerga, escutar mais do que ele escuta, tudo bem? Ele não vai ser sutilizado, vai ser aprimorado, mas já chegou no ápice da evolução animal. Então todas as experimentações já aconteceram no reino vegetal e no reino animal, e no início do reino hominal, depois acabou. Tudo bem? Aí é uma questão espiritual. Então, quando o ser humano quer se justificar olhando para a natureza, é que ele quer ser irresponsável das suas atitudes. Tudo bem? Ele está se justificando, quando no fundo ele sabe que está errado. Então, a doutrina espírita nunca vai falar certo e errado. Não existe certo e errado em doutrina espírita. Existe ato-consequência. Deu para vocês entenderam ou não? Ato
consequência. Mas vai do fórum íntimo de cada um. Não cabe nenhum tipo de julgamento. Nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo. Cada qual tem a liberdade de expressar a sua sexualidade, a sua energia criadora, da forma que melhor ficar condizente com ele. Porém, lei de causa e efeito. Deu para você entender ou não? Ação e reação. 3 R's. 3 R's. Ok? Usou os 3 R's? Acabou. Não usou? Pode voltar e fazer tudo de novo. Se você usou os 3 R's, pouco importa de que forma você usou. De que forma você colocou a pilha para funcionar em algum aparelho. Você colocou? Colocou. Usou os 3 R's? Usou. Acabou. Você aprendeu a lição essencial do respeito a si mesmo, do respeito pelo próximo e da responsabilidade no ato. Você não usou isso? Pode voltar e faz de novo. Você pode colocar mais 10 nomes. Pouco importa. Pode pegar esse nome aqui e colocar mais umas 10 variantes depois de mais, o que você quiser. Não tem problema nenhum. Isso não muda nada a estrutura. Usou os 3 R's? Não é que alguém vai nos acusar, é a nossa consciência. Ok? Por isso que fala na questão 621 do Livro dos Espíritos, se pergunta, aonde está escrito as leis de Deus? Na consciência dos homens. Então só eu sei como eu estou usando a energia sexual. Deu para você entender ou não? Eu estou usando baseado nos 3 R's? Sim. Não estou usando? Isso é um problema meu. Isso é um problema meu. É uma energia que está no centro, que precisa ser bem canalizada, precisa bem ser utilizada, mas principalmente para fazer com que eu cresça como ser humano. Porque se eu não me respeitar, muito menos o próximo. E se eu não respeitar o próximo, aí que eu não vou ter responsabilidade. Aí eu tenho que vir de formas completamente invertidas para ajustar morfologia e psicologia. Então, muitas vezes, voltando à sua pergunta do intersexo, o que acontece no corpo espiritual? Nosso perispírito tem um nome também. Eu prefiro dar esse nome, inclusive. Modelo Organizador Biológico, MOB. Tudo bem? Tem vários nomes. Allan Kardec trouxe perispírito, tudo bem? Né? Mas uma nomenclatura mais moderna ficaria MOB. Modelo Organizador Biológico. Então, é o nosso MOB que organiza o próximo corpo. Mas quem organiza o MOB? Entenderam ou não? Veja, o nosso corpo físico, ele é modelado pelo MOB. A minha pergunta é, quem organiza o MOB? O espírito. Deu para você entender ou não? Então, se o espírito não respeita a si mesmo, se o espírito não respeita o próximo, se o espírito não tem responsabilidade, como é que fica esse MOB dele? Se nem ele sabe o que ele é. Nem ele sabe como agir, como canalizar. Isso não é um problema da natureza, tá? Eu já falei, a natureza já nos deixou perfeitos, fisicamente perfeito, há milhões de anos atrás. A natureza levou bilhões de anos para chegar na condição humana, tudo bem? Até chegar aí, passamos por diversos reinos, diversas experimentações. Mas quando chegou na condição humana, ou é homem ou mulher, não tem terceira opção. A terceira opção vem do MOB. E o MOB, na verdade, vem do espírito. Então, se o espírito tem problemas, irmãos nossos, mas estão com problemas nessa área da energia criadora, ele transforma o MOB. O MOB transforma o corpo físico. Mas não tem uma coordenação antes da nossa encarnação? Isso que eu não estou conseguindo compreender. Então, vamos lá. Tem, ainda bem, né? E deixar que constou esse... Claro. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos explicar assim. Vai lá. Forma. Vamos bem facinho, tá? Forma e forma. Entenderam ou não? Então vamos lá. Forma e forma. A forma é humana, tudo bem? A forma não está tão humana assim. Deu para vocês entenderem ou não? A forma é humana, tudo bem? Vocês entenderam a lei da natureza? A forma é humana, perfeito? Ok? Então a forma é perfeita, não tem nenhum erro com a forma, tudo bem? Mas a forma está desinforme, tudo bem? Ela está deformada. Quando você coloca uma
algo desinforme ou deformado, você cria desajustes. Mas esse desajuste é muito menor do que o ajuste que tinha antes. É muito menor. Deu para vocês? Vou dar um exemplo mais prático. Vamos pegar uma assadeira de bolo. Tudo bem? Fica mais fácil assim ou não? Uma assadeira de bolo. Quando a gente joga toda aquela massa que não tem forma nenhuma, ele vai pegar a forma da forma, não é isso? O que vai acontecer se a forma tiver um defeitinho? O que vai acontecer com o bolo? E vai aparecer o defeitinho, não vai? Não vai aparecer o defeitinho? Então veja, olha interessante. Esse defeitinho é psicológico. Mas era um defeitão. Na forma ficou um defeitinho. Tudo bem? Então é um ajuste entre forma e forma. Então você tem uma espiritualidade agindo? Sim. Mas qual é a lição para ser aprendida? Deu para você entender ou não? Dá um exemplo mais prático. Vamos supor que todos somos dotados de uma potencialidade e fizemos um mau uso dessa potencialidade. Fomos dotados por 500 anos de uma potencialidade, ok? E fizemos todas as vezes mau uso dessa potencialidade. A potencialidade está ali, não está? O que você faria se você fosse um anjo da guarda? Você daria as mesmas condições? Porque se você dá as mesmas condições, o que vai acontecer? A mesma coisa. Deu para vocês entenderem ou não? Então, eles orientam sim, eles ajudam sim, mas eles vão ver qual é o mapa perispiritual de acordo com aquela necessidade evolutiva. Por mais que vocês tenham, nós temos eles, aquilo está de acordo com a nossa necessidade para essa evolução. Entenderam? Ou não? É o ajuste de forma e forma, tá bem? A forma é humana, tá bem? Mas quem ajusta a forma é a forma. Deu para você entender? Quem ajusta a forma é o espírito. Então a forma está completamente deformada. Dentro da forma humana, que são leis biológicas, você dá uma ajustada naquilo. É o que se tem para hoje, tudo bem? Para melhorar aquela condição espiritual. Para melhorar aquela condição espiritual. Ok? Então vamos lá, vamos dar um exemplo mais prático. Imagine vocês, um homem no caso, tá? Que sempre foi muito forte, muito grande e sempre usou a violência física para tudo. Ele resolveu sempre tudo no braço, tudo bem? Como é que vocês vão reencarnar ele? Na próxima. Deu para vocês entenderam ou não? Imagine, você sabe que ele tem essa tendência. Que ele não tem maturidade, que ele tem descontrole sobre isso. Se vocês fazem parte da equipe que vai reencarnar ele, como é que vocês vão reencarnar ele? Entenderam ou não? Algumas limitações, algumas dificuldades, isso não é falta de amor. Muito pelo contrário. É o início de um processo de um ajuste. Então, no caso dessa situação, são espíritos que, sexualmente falando, não se definiram e utilizaram mal esse processo. Aí aparece o intersexo. Tudo bem? Deus, que sabedoria dele, o homem e a mulher, sim, que permitiu tudo se embora. E tem um monte de frustrado, psicologicamente. Então, vamos lá. Tem gente que não escreve, a maioria, isso é uma comunicação, cara. A cabeça de quem está com esse problema. Não respeitoso, não precisa nada aí. Então vamos lá. Mas é o seguinte, eu não tenho uma cabecinha dele, né? Esse é um problema, não diria um problema, um desafio. Vamos trocar a palavra problema por desafio. Esse é um desafio de todos nós. Esse é um desafio, não é um problema, tá? É um desafio de todos nós. Porque 8,5 bilhões de habitantes, eu vou ser bem otimista, tá? 98% de 8,5 bilhões de habitantes não sabem, estou falando de nós, tá? Ainda não sabemos canalizar a nossa energia criadora. Ponto. Ponto. Estamos num planeta de provas e expiações, somos moralmente atrasados, tudo bem? Ninguém está dizendo que isso aqui está errado, pessoal. Estou dizendo que são formas diferentes de você canalizar a mesma energia. Porém, 3 R's. Tudo isso aqui é para aprender os 3 R's. São milhões de caminhos que Deus permitiu. Olha, vou te dar milhões de caminhos para vocês aprenderem os 3 R's. Ok? Pode falar, próximo. Na verdade, eu acredito que essas pessoas
Sim. problemas porque a sociedade julga. Se a sociedade compreendesse, se a sociedade tratasse apenas como um ser humano, como pessoa, Essa é a ideia. as pessoas não teriam essa coisa de, nossa, eu sou diferente, eu não me encaixo, Sim. porque a sociedade faz uma coisa que é obrigar as pessoas a seguirem. Exato. Quando a sociedade aprender a respeitar a pessoa como ser humano independente da posição sexual dela ou que ela queira fazer o que ela queira ser, porque isso não importa a ela, Sim. ela não é da nossa conta, Sim. fica mais fácil. Fica. Mas a sociedade somos todos nós. Exato. Exato. Veja, mas olha interessante, nós temos talvez umas 30 pessoas aqui, tudo bem? Dá para começar a ver isso aqui de forma diferente, não dá? Ok? Então seremos pelo menos 30 pessoas que podemos olhar isso com outros olhos. Começar a olhar com outros olhos. Tudo bem? Então a espiritualidade está levando a informação para as pessoas que querem aprender. Que querem aprender. A essência para todos, porque até as pessoas que estão com isso também são preconceituosas, também são impositivas, então são seres humanos. Essa é uma lição para todos. Para entender que existe uma energia criadora, todos nós temos, não adianta bloquear, precisa ser bem canalizada, não importa o caminho, todos os caminhos são caminhos, e a questão sexual tem que passar necessariamente pelos 3 R's. Todas as nomenclaturas. Com qualquer nomenclatura, ok? Qualquer nomenclatura. Então esse imbróglio aí, fomos nós que criamos. Ok? Fomos nós que... Livre-arbítrio. Se a espiritualidade superior permite, vamos dizer assim, é porque existem lições essenciais por trás de tudo isso. Para todos. Tudo bem? Para todos. Mas assim, cara, aqui falou 100% das pessoas que estão aqui, vamos ser sinceros, né? Quando você vê um homem beijando outro homem, beijando outra mulher, já é um negócio meio estranho da gente. Cara, eu fico meio assim, eu tento entender. Eu não saio xingando, não precisa. Em todos os tipos não vou ficar, né? Sim. Mas eu tenho um problema. Olha, mas que causa o impacto para a gente meio estranho, causa. Eu queria perguntar para todo mundo. Primeiro que esse assunto não é questão de discriminar, até porque sobre esse assunto teríamos 8,5 bilhões de opiniões diferentes. Cada ser humano tem a sua opinião, todas as opiniões. Eu comecei falando sobre isso, ok? Então, se somos 8,5 bilhões, existem 8,5 bilhões de opiniões diferentes sobre esse assunto. E todas as opiniões são válidas. E cada um vê e sente isso de uma forma diferente. Então, não existe certo e errado, ok? Certo e errado foi uma concepção nossa. Existe ato-consequência. Ato-consequência. Tudo bem? Então, cada um vai se posicionar de acordo com aquilo que sente, com aquilo que pensa. E é respeitado, tudo bem? O que a doutrina espírita nos traz sobre esse aspecto, pessoal, é os 3 R's. É um tema extremamente atual, só que eu falei de sexo como vida, ok? Olha, interessante. Como vida. É ampliar isso, não é aceitar ou não aceitar, deixar disso, deixar daquilo. Não é essa a questão hoje. A doutrina espírita jamais impõe. Pense dessa forma, haja dessa forma, que isso é pecado, que isso... Não falou. Explica o assunto. Explica o assunto, tudo bem? É uma energia criadora que precisa ser canalizada com os 3 R's. Ponto. Como você vai canalizar esses 3 R's? Isso é do fórum íntimo de cada um, porque cada ser humano tem a sua opinião a esse respeito. E poderíamos trazer um debate aqui, anos a fio, e não chegaríamos a lugar nenhum. Era um plano da espiritualidade que nesses tempos atuais, daqui para frente, mais pessoas estivessem aflorando isso daí, aparecendo? Sim. Não é, faz conta que essa é modinha. Sim, você vê como falta o primeiro R. Tudo bem? Então, exato, ok? Ela está indo por uma modinha, entendeu? Então veja, e daqui às próximas décadas isso vai explodir, tá? Não se preocupe em relação a isso. Mas isso faz parte de um processo evolutivo de cada ser humano, de cada sociedade. Aqui eu não estou falando se é certo ou errado, pessoal. Estou falando de ato, consequência, baseado em 3 R's. E é do fórum íntimo de cada um.
do fórum íntimo. O que a doutrina espírita faz é ampliar o horizonte, né? É ampliar o horizonte, tudo bem? Falar, por exemplo, que sexo é vida. Não é só uma relação sexual. Sexo é vida, tudo bem? Então, muito menos condenar ou julgar. Não estamos aqui para isso. A doutrina espírita jamais faz um negócio desse. Só que ela coloca a coisa de uma forma muito mais complicada, muito mais difícil. Porque ela fala dos 3 R's, pronto. Ok? Ela fala simplesmente dos 3 R's. Então, ao invés de falar pecado, é Deus, é não sei o que lá, 3 R's. 3 R's. Então, a doutrina espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Tudo bem? Ela não vai defender aqui ou defender ali. Não vai defender. Ela vai falar que sexo é vida, que isso existe em todos os reinos da natureza. O processo evolutivo de todos os seres está atrelado a isso. Ok? Que todas as nomenclaturas e todos os caminhos são válidos, desde que se sigam 3 R's. Mas ninguém vai ver se você está seguindo ou não. Isso é de fórum íntimo seu, da sua consciência. Você sabe se você está seguindo ou não. Se você acha que não está seguindo, resolva. Se você quiser continuar assim, continue. Mas é uma questão de ato, consequência. Não culpe ninguém, não julgue ninguém. É uma questão do fórum íntimo de cada um. A questão sexual é do fórum. A questão sexual é uma energia que precisa ter responsabilidade. Ponto. Cássio, aí conversa a respeito, porque eu acredito que a discriminação velada é a pior deles. É isso? Sim. Tem gente que ouve informação, uma posição, e no fim a pessoa discrimina pra caramba interiormente, sabe? Tem que matar, Deus não fez o homem para ser mulher, esse papo furado, né? Sim. Eu aceito, eu converso aqui abertamente, mas eu não tenho essa discriminação velada, entendeu? Ótimo. Tem uma normalidade. Eu não sabia que isso não tem, que eu tô E perdido. tem muito mais do que isso. Não, eu não consigo, eu tinha só uns 3, 4 aí, mas sim. Muito mais do que isso. Sim, ótimo. Eu respeito todo mundo. Exato. Você pode não querer isso para você, é um direito seu. Tudo bem? Falar, eu não quero esse tipo de relacionamento para mim. É um direito seu. Ok? É um direito seu. Mas o outro é o outro. Quanto à forma e forma, Sim. fiquei em dúvida. Eu pensei que fossem assim, uma comissão de espíritos superiores que determinasse como eu Vai reencarnar. deve voltar, como o espírito deve reencarnar. Agora eu entendi que é o próprio espírito que se coloca na forma. Sim. Como defeitivo, Não. quer dizer, cada espírito entende Então, que ele realmente... Então, cada espírito é um caso à parte, mas vamos colocar em linhas gerais, tudo bem? Quando existe a inversão, vocês entenderam o que é inversão natural? Entenderam, né? Então, inversão natural, ele participa da próxima reencarnação. Ele opina, ele participa, ele explica. Então, ele está junto com o projeto da próxima reencarnação, tudo bem? Isso é uma inversão natural. Ok? Quando não é natural, é imposto. Quem que impõe isso? A espiritualidade superior. Porque ele não tem discernimento, ele não tem bom senso, ok? Ele, de alguma forma, vai querer manter o mesmo padrão. Então, eles invertem a posição para gerar um conflito nele, e dentro desse conflito ele buscar ajuda, e dentro dessa ajuda ele aprender a canalizar a sua energia. Ok? Aí você tem uma psicologia que não se adapta à morfologia. Morfologia é corpo, psicologia é mente. Aí começam os conflitos. Aí que começam os conflitos. E às vezes, mesmo nessa inversão, continuam com o mesmo padrão. Só que isso vai deformando o corpo espiritual. Deformando o corpo espiritual. A força mais poderosa do espírito é a força do pensamento. Nós já conversamos sobre isso. O nosso corpo espiritual, pessoal, tem uma relação de quanto? 1:1000. Veja, então vocês imaginem uma força de pensamento desequilibrada numa energia criadora desencontrada em um corpo de 70 gramas. Deforma. Deu para vocês entenderem ou não? Deforma, desanda, deforma. Aí o que a espiritualidade faz nesse corpo completamente desinforme ou deformado? Põe em uma forma para começar os ajustes. Mas
vamos dizer assim, distorções, vai afetar a forma também. Por isso que ela vem com defeitinho, entre aspas. Entenderam ou não? Então é forma e forma. Forma e forma. Entenderam? Quero que vocês pensem sobre esse assunto, porque semana que vem a gente vai voltar nesse assunto, eu vou me aprofundar um pouco mais. Tragam as perguntas, mas reflitam, pesquisem na internet, não tem problema. Quanto mais informações vocês trazerem, melhor é. O que eu quis deixar bem claro para vocês hoje é: sexo é vida, energia criadora precisa ser canalizada, precisa, não importa o caminho, escolhe o caminho que vocês quiserem, e os 3 R's. E os 3 R's. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se vocês entenderem bem isso, essa questão não vai ficar tão complicada desse jeito. Tão complicada. Porque cada um vai escolher o que é melhor para si. Ok? Só vou fazer a prece de encerramento. Então vamos, nesse momento, agradecer a espiritualidade que esteve conosco, a todo o amparo, pelo passe que recebemos, pelo abraço acolhedor, pelo carinho, pelo respeito, dessa espiritualidade que está conduzindo toda essa transformação, modificação, nessa fase de transição do ser humano. O ser humano que está dando passos importantes, muito deles baseado em sofrimento, em dor, até desnecessários, mas é uma escolha. Mas são passos importantes para que ele possa ampliar um pouco mais a noção sobre ele mesmo, sobre a sua existência, sobre os seus sentimentos, sobre o seu papel na sociedade, com todo o amparo da espiritualidade que nos conduzem sempre para a prática do bem. E que Deus possa nos conceder sempre a oportunidade do aprendizado, de respeitar, de nos educar, para que possamos viver em paz, principalmente em relação a nós mesmos. Que assim seja. Então, uma boa noite.